Fala aí, turma, Ivan Neto passando aqui para dar um recado importante antes de vocês assistirem a essa aula da nossa Semana Esquenta TJ São Paulo. Um novo concurso de escrevente do TJ São Paulo para cidades do interior e do litoral está se aproximando. É um concurso de nível médio, então você não precisa ter faculdade. O salário inicial é acima de R$7 mil. Em 2021, nós zeramos a lista de aprovados, ou seja, todo mundo que estava na lista de aprovados foi nomeado como escrevente, foram mais de 2.000 pessoas. Esse aqui é o melhor concurso do ano na área de tribunais. E claro, essa aula que você vai assistir aqui, ela faz parte do nosso projeto completo para o concurso de escrevente. Professor Douglas Oliveira, Renata Sonivende, Cristiano Lopes, o professor Marquinho Magnífico, todos eles fazem parte do nosso time de preparação para o concurso de escrevente. Time esse que bateu recorde de aprovação nas últimas provas do TJ. Foram mais de 350 alunos. Você tem interesse nesse concurso? Essa oportunidade faz sentido para você? Se liga, eu vou fazer um projeto ao vivo e gratuito chamado Escrevente TJ São Paulo. Vão ser 4 aulas em que eu vou te explicar na prática, no detalhe, o passo a passo que me fez sair do zero e acertar 93% das questões nesse concurso e conquistar minha vaga de escrevente. Se você quiser participar do projeto, é muito fácil. Eu deixei aqui no primeiro comentário um link, você vai clicar nesse link, entrar no grupo de WhatsApp e lá eu libero acesso gratuito às 4 aulas ao vivo do projeto Escrevente TJ São Paulo. Então, ó, não dá bobeira, clica no link que tá no primeiro comentário, entra no grupo de WhatsApp e lá eu vou liberar o acesso para você. Então, vem comigo, bora junto construir a sua aprovação e, claro, agora fique com a aula do nosso Esquenta TJ São Paulo. Muito bom dia, meus amigos, tudo bem? Bom, meus amigos, evidentemente, vocês estão aqui para fazer uma simples pergunta para mim. O que vai cair na prova? E como a pergunta de vocês é simples, minha resposta também é simples. Tudo. Ok, pronto, tchau para vocês, bom final de semana. Gente, vocês sabem muito bem que informática é uma matéria de quase infinita, como alguns dizem. Não é, mas parece. E a gente tem 14 questões. A VUNESP trocou a banca em 2017. Para quem está nessa jornada há algum tempo, a prova do escrevente em 2017 foi uma prova surpreendente. Algumas coisas mudaram, parecia até que a prova não tinha sido feita pela VUNESP. Porque o corpo de pessoas que prepara as questões mudou naquela época. E isso foi, evidentemente, um grande problema nos primeiros anos, 2018, 2019. Mas agora, graças a Deus, a gente já consegue, para essa nova banca, que já está formada há muito tempo, então, a gente já consegue ter um pouco mais de noção do que vai cair, digamos assim. Ainda assim, a banca tem 14 questões à sua disposição, e ela vai trabalhar tudo, um pouco de tudo, né? Então, o que a gente gostaria de comentar aqui com vocês são alguns temas, os principais, para vocês revisarem nessa última semana que antecede a prova, já que vocês praticamente só vão estudar informática essa semana. A semana que antecede a prova, a gente tem que fazer coisas agradáveis, coisas gostosas. Aliás, eu até fiquei curioso, depois de perguntar para o Matheus, se a ordem dos professores está vinculada à pontuação. O Marquinhos entrou com 24 pontos na primeira posição, né? E depois informática. Bom, vamos lá, meus amigos. Área de trabalho. VUNESP sempre gostou da área de trabalho. Tem uma questão da VUNESP que vocês já cansaram de ver. Como é que faz para criar algo novo na área de trabalho? Clica com o botão direito, aponta para novo. A pergunta clássica é como é que se faz para criar uma nova pasta na área de trabalho, né? E embora existam muitos caminhos pelo explorador de arquivos também, este é sempre um elemento que ela gosta. Então, ícones e atalhos. Outra coisa que a VUNESP cansou de perguntar. Você vai na área de trabalho e apaga um atalho. O atalho aponta para um arquivo, sei lá. O que acontece com o arquivo? Nada, né? Porque o atalho ele é um apontador. E o apontador é como uma placa que indica o caminho. Se a placa cair, o caminho continua existindo e o destino continua existindo, né? A barra de tarefas. Olha, eu cansei de receber pergunta. Professor, neste edital está escrito assim, ó, Windows 10
ou superior. Ou seja, aliás, eu nem sei porque que eles colocam isso. Então, coloca logo o Windows 10 ou 11. Quantos mais tem depois, né? Mas tudo bem. É por causa do copia e cola, já fica pronto para a próxima. A barra de tarefas mudou? Mudou. Mudou até bastante. Desde a sua posição, no Windows 10 alinhada pela esquerda, no Windows 11 ela é centralizada, até os botões que lá estarão por padrão. Não é tradição da VUNESP fazer uma pergunta, o que mudou da versão X para a versão Y? Graças a Deus. Então, tome um pouco de cuidado, porque a gente também tem algum limite, eu brinquei antes, porque há um tempo que vocês vão dedicar para cada matéria essa semana. Então, tem um limite na quantidade de informações que a gente consegue absorver e consegue revisar. Essas pequenas diferenças, aqui tinha isso e lá agora tem aquilo, não é exatamente o foco que a gente deve ter, e sim a construção geral. E a lixeira, né? Principalmente o quê? As 5 exceções. 5 momentos em que você tenta apagar um negócio, mas não apaga. Exclui. A VUNESP, para evitar recurso, não precisava, mas para evitar recurso, ela gosta muito de usar a expressão remover definitivamente. Remover já é definitivamente, porque apagar é uma coisa, remover é outra. Mas para depois o candidato não entrar com 35 mil recursos contra a questão que estava mal redigida, eles colocam lá a remoção definitiva. As 5 exceções, o Shift Del, arrasto para a lixeira junto à tecla Del, pendrive. Se o que você está apagando é grande demais e não cabe na lixeira, e por configuração. Botão direito do mouse sobre a lixeira, propriedades, abre a janela, propriedades da lixeira, que permite você desativá-la, temporariamente ou pelo tempo que você achar necessário. Estando desativada, é claro, tudo passa a ser impossível de ser ali posicionado. Os acessórios. Principalmente o bloco de notas e o WordPad. Gente, perguntinha básica para vocês. Eu não gosto, vocês sabem disso, eu não gosto de falar de pergunta fácil ou difícil. Fácil é o que eu sei, difícil é o que eu ainda não estudei. Mas a pergunta é direta, simples e básica. Eu estou lá no bloco de notas, eu quero alterar a formatação do arquivo. Posso, sim ou não? Posso. Só que com 2 características, né? Primeiro, a quantidade de recursos é limitado. Não tem tabela, não tem imagem, não tem uma série de recursos que a gente, por exemplo, conhece do Word. Segundo, e é algo que a VUNESP gosta, se eu entrar no arquivo do bloco de notas, extensão do bloco de notas é TXT por padrão. Se eu entrar nesse arquivo e trocar a fonte, eu posso, mas tem que ser para o arquivo inteiro. Não posso deixar o primeiro parágrafo com Arial, fonte tamanho 11, e o segundo com fonte Times 11,5 ou 12. Não pode. Trocou o tamanho, tudo. Trocou a fonte, tudo. Aplicou negrito, pode, tudo. O arquivo é um bloco indissociável. Diferente do WordPad. O WordPad remete um pouco mais ao próprio Word, não é? Então, o formato muda, RTF, formato de texto rico, né? Rico mesmo é o Word, mas já tem ali um extra. Aí os recursos naturais, padronizados, primários de formatação já estarão habilitados. Lembrem-se, nem sempre a recíproca é verdadeira. Criou o arquivo no bloco de notas, extensão TXT, tentou abrir no WordPad, pode? Sim ou não, meus amigos? Pode, sempre pode. O contrário, não. Se eu criar um arquivo com a extensão RTF, o bloco de notas não vai dar conta do recado. Não importa o conteúdo, é o formato que se estabelece para avaliação. A ferramenta de captura, que agora se chama captura e esboço no Windows 11, mas é a mesma ferramenta. A tecla Print Screen copia, é o tal do DAO Print, né? Copia todo o conteúdo da área de transferência para a área de trabalho, para a área de transferência, e com a ferramenta de captura, você pode marcar uma área específica. O padrão, a área é retangular, mas existe a opção até de você usar
área livre. Aí você pode, com um mouse, uma caneta, numa tela sensível ao toque, por exemplo, você pode fazer o traço irregular da maneira que você quiser. E o mapa de caracteres é aposta. Quando eu preparo o material, eu gasto uns 3 dias. 20 minutos para preparar o material. E mais 2 dias de muito dizendo, está faltando isso, está sobrando aquilo. Porque como o tempo que a gente tem, evidentemente, tinha que ser assim, é um tempo limitado, para cada coisa que eu colocar, eu tenho que tirar algo. Então, apostas, claro, sempre são feitas. O mapa de caracteres me causa um certo incômodo. Não é um incômodo necessariamente, mas, enfim, faz tempo que não cai. Faz tempo que não cai. E assim, eu tenho sempre essa impressão de que o examinador está lá dizendo assim, pô, já fiz umas perguntas, deixa eu ver uma coisa que faz tempo que eu não pergunto. Deixa eu pegar uma prova que eu fiz 4, 5 anos atrás e pegar uma ideia de lá. A gente faz isso quando monta simulado. E aí ele diz, mesmo, ó, mapa de caracteres, faz tempo que eu não pergunto nada sobre isso. O mapa de caracteres, ele remete realmente ao Windows, porque a gente tem que lembrar de um outro aspecto vinculado a ele. Todas as fontes estão instaladas no sistema operacional. O pacote Office não tem fonte. O Windows tem. E ele empresta gentilmente as suas fontes para os aplicativos do sistema. O mapa de caracteres é o caminho que eu sigo para encontrar tudo que lá existe. Todas as fontes e os caracteres, então, vinculados a elas. Agora, a menina dos olhos, em muitas provas, meus amigos, só o explorador de arquivos são 2 questões. É bem possível que na dos senhores também seja assim. O Windows deve colaborar com até 4 questões na prova de vocês. E se forem 4 questões, muito provavelmente 2 vêm daqui. E o modelo que a nova banca, antigamente ela não fazia, mas de 2017 faz com muita frequência, é assim. O usuário tem 2 pastas, A e B. Na pasta A tem os arquivos 1, 2 e 3. Na pasta B tem os arquivos 2, 3 e 4. Às vezes com a mesma extensão, às vezes com extensão distinta. O cara vai na pasta A, copia tudo, vem para a pasta B, cola. Duplica, não duplica, substitui, como é que fica. Ou simplesmente, quantos arquivos ficarão disponíveis, ou na pasta A ou na pasta B, após sequência de procedimento. VUNESP, tanto no Windows quanto no Word, principalmente, adora questões com sequência de procedimentos. O recorde atual da VUNESP, não sei se ela vai quebrar na prova de vocês, é uma sequência de 12 passos. O usuário, inicialmente, trabalha com documento em branco do Microsoft Word 2048 em sua configuração original. Tem gente que já está preocupada, eu não estudei o Word 2048, calma, é brincadeira. E aí começa, passo número 1, fez isso. E geralmente o cara negrita, alinha. Você pode ver que o cara não sabe trabalhar muito com Word. Essas questões é só de negrita, itálico, sublinhado, alinhamento. Né? O que essas questões demandam? Demandam conhecimento. Mas aí é ridículo, a prova inteira demanda conhecimento. Essa questão demanda atenção. E assim também é no explorador de arquivos. O cara copia todo o conteúdo da pasta A para a pasta B, aí ele dá lá o comando substituir, ou aplica o comando cancelar. O que acontece? Vai, não vai, fica. Tem que prestar atenção. O conhecimento os senhores têm. Mas a pressa, o nervosismo da prova muitas vezes atrapalha. O arrastar e soltar, né? Isso é toda hora e mais um pouco. Até quando não tem prova da VUNESP, cai isso aí. O que acontece com o arquivo quando eu arrasto de um lugar para outro? Depende. Teclado. Ctrl copia, Alt atalho, Shift move. Sem teclado, na mesma unidade de memória, move. Pendrive, copia. Mas aí tem uma novidade. O OneDrive. Mas, espera aí, professor, você está falando de Windows. Mas por que as questões não poderiam abordar 2 temas simultaneamente? Só porque tem 14, então tem campo para explorar? Mais provável mesmo que cada questão seja individualizada. Mas e se eu tiver no meu computador, numa das minhas pastas, clicar no arquivo que ali está e arrastar por o OneDrive, que fica lá no explorador de arquivos? Copia ou move? Move.
Professor, mas é lá na nuvem, é outro computador, é lá no servidor. É, mas é na tua conta. Para usar o OneDrive, você tem que usar a sua conta Microsoft, a mesma que você está logado no Windows. Então, o transporte para o sistema operacional é dentro da mesma conta do usuário. Então, cuidado quando a banca eventualmente vier falar sobre isso. Word. Uma das coisas que cai a toda hora é o primeiro item aqui. Impressão personalizada. Mas tem uma questão da VUNESP que ela derrubou muita gente. Ela diz assim, o usuário foi lá no comando imprimir, foi para a impressão personalizada e deixou o campo em branco. O que aconteceu? Aí o cara falou assim, sei lá. Eu só sei o que acontece quando preenche essa porcaria. 4 vai imprimir 1, 2, 3, 4. Eu decorei esse negócio. 1,4 ou ponto e vírgula 4, só a página 1 e a página 4. Aí o cara vai lá e apaga tudo, então não vai imprimir coisa alguma. Gente, na prova de vocês, eu gostaria muito, sério, que vocês lembrassem de um conceito bem simples. Para tudo existe um padrão. E por que existe padrão? Para que quando o usuário não dê informações adicionais, específicas, configuradas, pessoais, o aplicativo, o recurso, o sistema trabalhe de forma padrão. As perguntas da VUNESP não precisam fazer sentido, elas precisam ser respondidas. O cara foi na impressão personalizada, deixou o campo em branco. Aí você vai dizer, mas professor, por que ele foi lá? Para sacanear você na prova, ele foi lá. Tem motivo. E deixou em branco. Se deixou em branco, não tem personalização. Se não tem personalização, imprime tudo, uma cópia, impressora padrão do sistema. A impressão é padrão. Então, cuidado, porque a banca nos leva muitas vezes aquele caminho para depois você perceber que não era naquele local que você tinha que estar, era em outro local. De novo, tem que ler com atenção. O comando agrupado, que é o padrão e desagrupado. O VUNESP de vez em quando fala sobre isso, né? Questão de você imprimir várias cópias do mesmo arquivo. O padrão, então, por exemplo, o próprio exemplo do Word, né? Um arquivo com 3 páginas sendo 3 cópias. O padrão é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 grupos. A opção desagrupado, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Sempre digo isso, gosto de repetir. Não muda o total de páginas impressas. O professor não precisava falar isso, né? Isso é óbvio. O óbvio no dia da prova escapa. Quando você entra para a prova, o óbvio fica lá fora. Ele fala, eu não vou. E é por isso que todos nós já saímos de alguma prova, não só de concurso, batendo com a cabeça na parede, assim que passa a porta, entrega, passa a porta e a matéria toda aparece na sua mente, porque parece que a matéria também quis ficar lá fora. E aí você bate na própria testa e diz assim, gente, eu errei uma questão que eu estou com raiva de mim mesmo agora. Como é que eu pude fazer isso? Não sei, mas provavelmente a tensão, nervosismo, a falta de oxigenação no cérebro, a falta de um exercício de respiração durante a prova, interfere bastante, né? Então, eu digo óbvio aqui, mas o que pode parecer óbvio, pelo menos para alguns dos senhores, mas sei lá se é tão óbvio assim lá na hora, né? Compartilhar outro tema que o OneDrive pode aparecer. Quando a gente, no pacote Office, vai compartilhar o arquivo de trabalho, o padrão hoje, antigamente era o e-mail, não é mais. O padrão hoje é compartilhar via OneDrive. E não é via armazenamento em nuvem, é via OneDrive. Você vai dizer, professor, é a mesma coisa. É e não é. O armazenamento em nuvem, eu posso citar o Google Drive. Mas o OneDrive é aquele serviço específico do armazenamento em nuvem. Então, o que acontece? O arquivo vai para o OneDrive, você vai depositar onde quiser, numa pasta, enfim, no diretório raiz, tanto faz, e vai mandar o link para a pessoa. Mas pode ainda mandar por anexo de e-mail. O que a VUNESP tem gostado de perguntar sobre isso? Seguinte,
Como os senhores sabem, já adiantando, né, porque o e-mail vai aparecer depois, tem limite na anexação de arquivos a um e-mail. E a VUNESP coloca esse desafio. O cara quer enviar um negócio para outra pessoa, mas é grande demais. Não cabe. Qual é uma possível solução? Sei lá, divide um arquivo em 2 e manda em 2 e-mails. Geralmente não tem essa alternativa, mas por que não? E geralmente o gabarito é, joga no OneDrive. Porque ao jogar no OneDrive, você só manda o link, então não importa mais o tamanho do arquivo, da pasta, do objeto que está sendo compartilhado. Agora, possivelmente 2 questões vêm daqui. Gente, se eu fosse revisar com vocês os 14 itens de formatação de fonte e parágrafo, não ia falar de outra coisa, né? É óbvio que negrito, itálico, sublinhado, todo mundo sabe, só que não é. Já vi muita gente errar a questão de negrito, itálico, sublinhado, por causa, na verdade, de um detalhe, o pincel de formatação. VUNESP faz um negócio para sacanear, que é o seguinte, tem uma expressão lá com 3 palavras, sei lá, 1, 2, 3, tanto faz. Eu larguei a criatividade lá fora também. Aí o que acontece? A palavra 1 está em negrito, a palavra 2 está em itálico, a palavra 3 está sublinhado. O cara disse que selecionou a expressão inteira e apertou o botão negrito. O que vai acontecer? A expressão inteira não terá negrito. Muita gente só decora isso aqui, ó. Negrito, itálico, sublinhado, decorei. É botão liga e desliga. O professor já falou isso a vida inteira. Se está negritado, eu tiro. Se não está, eu coloco. E fica nessa de tira, coloca, tira, põe, aplica e desaplica, aplica e remove o tempo inteiro. Legal. Só que quando a gente seleciona uma expressão, só vale o primeiro caractere da primeira palavra. Então eu selecionei a expressão 1, 2, 3, mas eu só vou olhar na letra U do 1. E ela estava em negrito, pelo meu exemplo agora, evidentemente. Então, ao aplicar o comando negrito, remove o negrito da expressão inteira. Onde não tinha, continua não tendo, e onde havia, é removido. Tem gente assim, se o 1 estava em negrito, o 2 itálico, 3 sublinhado, o 1 tira. Mas no 2 e no 3, inverte e aplica. Não, porque vale o primeiro, mas para aplicação na expressão. Por isso que você selecionou uma expressão com 2, 3, 4, 5, 10 palavras. Para ativar algum tipo de recurso na expressão inteira. E não item a item. Tá legal? Isso também vale com o pincel de formatação. Se eu tenho essas 3 palavras, 1, 2 e 3, selecionar a expressão inteira e aplicar o comando pincel de formatação, copia-se a formatação do primeiro caractere do primeiro termo, e não da expressão inteira. Cuidado com isso. Tabelas. Outro assunto que a VUNESP gosta demais. E aqui, a VUNESP tem um modelo de questão bem tradicional, que ela dá um enunciado textual, todo textual, e as alternativas, ele diz assim, fulano fez isso, depois aquilo de novo, né? Sequências dos passos, dos processos. Assinale a alternativa que mostra a tabela resultante dos processos indicados. Então, cada alternativa tem o desenho, a imagem de uma tabela. Uma delas é o resultado de tudo que foi explicado, as outras, evidentemente, não. Então, às vezes, a banca dá a tabela e pergunta o que fazer. Às vezes, ela diz o que foi feito e pergunta qual é a tabela. Aliás, de novo, Excel, né? Às vezes, a VUNESP dá uma tabela e diz assim, na célula tal foi aplicada a seguinte fórmula, né? Aí ela coloca lá uma fórmula, pergunta quanto vai dar. Alternativas com valores de resultado possíveis. Às vezes ela diz, lá na célula C4 tem o número 5, assinale a alternativa que apresenta a fórmula que pode ter gerado o número 5. Então, às vezes ela dá a fórmula, pergunta o resultado, às vezes ela informa o resultado e pergunta qual é a fórmula. O VUNESP faz muito esse joguinho, né, entre as partes. O uso da tecla Enter em tabela é igual em texto. Cria-se um novo parágrafo, dentro da mesma célula, é verdade, mas cria-se um novo parágrafo.
E o Tab que se usa toda hora. Desloca-se o cursor para a próxima célula, que em princípio é à direita da célula atual, a não ser que a gente esteja no final da linha, lá da tabela, e aí volta para a linha de baixo, colada à margem esquerda. E a regrinha de ouro que a VUNESP fala toda vez, né? Se o cursor estiver, ponto de inserção, se o cursor estiver na última célula da tabela, ou seja, a última linha, a última coluna, e for pressionada a tecla Tab, automaticamente será criada uma nova linha naquela tabela, com a mesma quantidade de células da linha atual, e o cursor é deslocado para a primeira desta nova linha. Olha, quando eu estava montando o material, eu pensei em colocar um top 3 de Excel. As 3 coisas que mais caem em Excel. E minha primeira escolha foi colocar no número 1, funções de cálculo. E depois eu colocaria no número 2, funções de cálculo. E só então no número 3 é que eu colocaria funções de cálculo. Porque é praticamente só isso. Mas de vez em quando cai uma validação, uma formatação condicional. VUNESP não é muito afeita a questões de gráficos, tradicionalmente, mas pode até cair questão de gráfico. Né? Então, eu fui escolhendo algumas outras coisas que achei interessantes. Primeiro, a própria barra de fórmulas, porque eu tenho que lembrá-los de um detalhe. Só a barra de fórmulas exibe o real conteúdo de uma célula. Mas na prova de vocês, não dá para clicar na célula para ver o conteúdo exibido na barra de fórmulas, porque a prova é impressa. Em muitas dessas imagens que a VUNESP coloca nas suas provas, o examinador, quando ele vai capturar a tabela, ou ele nem mostra a barra de fórmulas, ou o cursor está lá na célula Y4000, que nem tem a ver com o bloco que está ali exibido. Então, quando é assim, você tem que olhar, e a célula que apresenta o número 5 ou a letra A, vale o número 5, vale a letra A. Aí não tem jeito. Você não pode olhar para uma célula e falar assim, aqui estou vendo o número 5, mas vai saber se isso aqui não é o 4,98 que está arredondado. Não dá para imaginar assim. Mas em algumas provas, o examinador, ele clica numa das células contida na imagem que lhe será exibida, copia ali, por exemplo, pela ferramenta de captura, né? Copia aquele trecho e exibe a barra de fórmulas. E nessas questões, e nessas imagens, você consegue ver realmente o valor que está na célula selecionada. Quase sempre, quando a VUNESP faz isso, é para sacanear. É para mostrar um valor na célula e outro valor na barra de fórmulas. Aí quem não prestar atenção na barra de fórmulas vai fazer um cálculo a partir de um valor errado, e vocês sabem, fez cálculo com valor errado, tem que dar errado. Professor, uma vez eu fui fazer um cálculo, só usei valores errados e o resultado deu certo, porque eu errei no cálculo também. Matemática é depois, meus amigos. Né? Referências externas. VUNESP gosta disso. Antigamente não fazia. A nova banca faz com mais frequência. Então, vamos lembrar no Excel que quando a gente digita algo do tipo igual a 1 mais a 2, nos referimos à própria tabela, da própria planilha em que trabalhamos. Então, eu estou trabalhando lá na planilha 10, igual a 1 mais a 2, é o A1 e é o A2 da própria planilha 10. Mas eu posso referenciar células externas à planilha atual. Então, para fazer isso, tem uma sintaxe específica. Nome da planilha primeiro, o ponto de exclamação como elemento separador e depois o nome da célula. Então, uma estrutura do tipo planilha 2, exclamação, F5, significa que a célula F5 em questão, que está ali citada para o Excel, não é a da planilha atual, é a célula F5 lá da planilha 2. Porque eu tenho que lembrá-los, o Excel, esse não é um número para anotar,
Aliás, nem vou dar os números exatos, não vou dar porque tem gente que vai anotar e falar isso vai cair na prova. O Excel tem mais de 16 mil colunas e mais de 1 milhão de linhas por planilha. São mais de 16 bilhões de células por planilha. O que provavelmente faz com que a maioria das pessoas não precise de uma segunda planilha. Professor, fui fazer o meu orçamento mensal, não coube na primeira planilha. Quero ser seu amigo. Né? Mas pode ocorrer por alguma razão, não é? Nós podemos criar várias planilhas por necessidade ou por vontade, sem nenhum tipo de explicação necessária. E aí as referências externas passam a ser importantes. E claro, as funções de cálculo. Colocar aqui só uma dúzia, aproximadamente, para vocês. Só uma dúzia deve resolver todos os problemas da prova. Soma média, mínimo, máximo, menor e maior. VUNESP ama menor e maior. Porque ela sabe que, para quem não estudou, é uma pegadinha pronta. Para quem não estudou, vai achar que a função maior é a função máximo. Retornaria o maior valor de todos. Por quê? Porque a função é maior. Não, mas isso é máximo, né? O maior, como os senhores sabem, e o menor também, possibilita o uso de ucaésimo, que o Excel assim chama, a gente em português, na matemática portuguesa, fala de enésimo, que é um valor de referência. Então eu posso encontrar o terceiro, quinto, oitavo, décimo maior. E aí eu queria lembrar aos senhores de algo que essa nova VUNESP, dizendo assim, que já não é mais tão nova, tem feito. Às vezes eu tenho medo de dizer algo e influenciar os senhores, mas enfim. VUNESP tem feito questões de Excel que o gabarito, o resultado é nada, erro. O candidato, muitas vezes na prova, diz assim, a banca não ia montar uma questão desse tamanho para dizer não vai dar nada, não vai dar coisa alguma, ou vai dar uma mensagem de erro. Mas isso tem acontecido, não a toda hora, mas isso tem acontecido com razoável frequência. Por quê? Porque essa estrutura atual de questões da VUNESP tem calcado mais na sintaxe das funções. Na ordem dos argumentos ali separados por pontos e vírgula, quando existem, né, vários argumentos na mesma função, como acontece no menor e no maior. Tá legal? Outra coisa que a VUNESP faz. Esse é aquele que quando você sai, você quer bater com a cabeça na parede. Ela coloca uma tabela e diz assim, quanto vai dar isso aqui? Ela coloca uma fórmula mais ou menos assim, igual soma de não sei o quê, mais média de não sei o quê, menos o mínimo de não sei o quê. Você olha para a questão e você fala assim, vou deitar e rolar nisso aqui. Soma, média, mínima, isso daí é coisa muito pior. Essas são as funções que eu domino. Só que a função soma, o intervalo está com 2 pontos. Na função seguinte, a função média, o intervalo está com 2 pontos. E lá no final, lá na função mínimo, o intervalo está com ponto e vírgula. Tem gente que não enxerga o ponto e vírgula. Eu olho, mas sei lá porque para mim ele falou assim, eu sou 2 pontos. E aí eu resolvo, em vez de fazer o mínimo disso e daquilo, eu faço o mínimo daqui até ali. E o valor, é claro, difere. E é óbvio que a banca diz assim, vai dar 15. Mas se o cara errar lá no mínimo, vai dar 13. Alternativa C, 13. Ele não põe na A para você não duvidar. Tem gente que duvida de gabarito na letra A. Não sei por quê. Não, professor, a questão era óbvia, o gabarito era logo letra A, deve ser pegadinha. Mas quando é C, tudo bem. Não sei, é psicológico. Aí o cara põe a pegadinha na letra C, põe o gabarito na letra A. E aí, gente, eu sempre digo isso. Vale, eu acho, para matemática também. Quando se resolve um cálculo incorretamente, ou uma função de cálculo incorretamente, e chega num valor que você olha para as alternativas e o valor não está, é triste. Mas uma coisa, pelo menos você tem certeza. Uma coisa você sabe, você errou. Nossa, o professor faz um motivacional fantástico. Mas quando você erra no cálculo, e
o valor que você encontrou pelo cálculo errado está nas alternativas, você bate no peito, até dá uma estufada, e diz assim, informática o quê? Você é baba. Qual é a única vantagem? Você errou. Mas qual é a única vantagem? Você não sabe naquela hora. E você vai para a próxima questão, dizendo, eu estou destruindo essa prova. Hoje é meu dia. E tudo bem. Pode até ser mais vantagem errar uma, com certeza, do que ficar na dúvida e levar uma inconsistência para frente. Psicológico, vocês sabem, mexe extremamente conosco, né? E as funções de contagem, a função condicional, eu sei que os senhores odeiam, mas a VUNESP ama condicional aninhada, igual se, tal, verdadeiro. Aí no falso vem uma outra C. Você fala, ai meu Deus, não bastava uma, tem que vir par, ou em trio às vezes, né? E as funções de contagem, continuum, contar vazio, sempre com o ponto nesse caso, né? Conte ponto num, contar ponto vazio, né? O conte ponto valores e o conte ponto C. São as que a VUNESP gosta de trabalhar. Antes da gente falar do pacote Office, eu queria lembrá-los de uma diferença muito importante da área de transferência do Windows para do Office e mais, uma diferença da área de transferência do Windows para a área de transferência do Windows. Hã? Ixi, o professor não está legal. Não sabe nem mais o que está falando. Senhoras e senhores, a área de transferência do Windows não é sempre igual. Depende. Depende se você tem ou não uma conta Microsoft. Porque se você acessou num computador por uma conta limitada ou uma conta não vinculada à Microsoft, essa informação aqui na tela já não é mais verdadeira. Se você estiver desconectado da internet, a informação da tela não é mais verdadeira. Senhoras e senhores, o Windows possui uma área de transferência na máquina em que ele está instalado, que é composta por uma limitação de apenas um objeto. Copiou, vai para a área de transferência do Windows. Próximo negócio, copiado, recortado, substitui o anterior. Mas, se você tiver uma conta Microsoft e está conectada à internet, na nuvem, a área de transferência do Windows armazena até 25 objetos. Então, tem que tomar cuidado que se a banca vai fazer uma pergunta genérica, qual é o máximo? O máximo é esse aqui. Qual é o máximo se o cara estiver desconectado? É 1. Volta lá atrás, na base. E quando você usa a nuvem para armazenamento da área de transferência, qual é o atalho de teclado para acionar a área de transferência, meus amigos? Eu acabei esquecendo. Ah, que bom, professor, eu também. A tecla Windows mais a tecla V. O INKEY, né, a tecla Windows, ali do lado da barra de espaços, e a tecla V aciona a área de transferência. Quando você usa a área de transferência na nuvem, você pode copiar um conteúdo de uma máquina e colar em outra máquina, desde que nessa outra máquina você acesse pela sua conta Microsoft a mesma do outro equipamento, né? Que é o benefício da nuvem. Já o Office tem essa mínima diferença, mas ainda assim é diferente. O Office não está limitado a 25, o Office está limitado a 24 objetos. O tamanho de cada objeto e o armazenamento é no sistema, o armazenamento é local. Então, a diferença de máximo de quantidade e a diferença de local de armazenamento. Estrutura das URLs. Lembrem-se, o URL começa com um negócio que a gente costuma denominar protocolo. A maior parte da literatura fala em protocolo. Mas tem 3 nomes, e a VUNESP gosta de explorar os 3 nomes. O HTTP, HTTPS, o FTP, lá no começo da URL, protocolo, esquema ou serviço. 3 nomes válidos para a mesma coisa. Depois vem a definição da rede, que não precisa existir, mas no caso da internet, seria o www. Depois vem o domínio.
O domínio é o nome real ou fantasia do dono do negócio, do responsável pela informação, serviço que está sendo prestado. Um site qualquer.com.br. Identifica a máquina onde essa informação está armazenada. E depois, se tiver, vem o caminho. Um site qualquer.com.br, barra, e dessa barra até o final, tudo, pequenininho, grandão, tudo é caminho. A sequência de elementos dentro do site para que se chegue ao serviço, informação ou recurso desejado. E endereço de correio eletrônico, meus amigos. Eu não sei se eu precisaria falar, mas vamos lá, né? O VUNESP adora isso. Pedro, provedor, br. Gosta de inventar uns negócios malucos, né? Ela fala, assinale a alternativa que apresenta um endereço de e-mail válido. VUNESP uma vez, meus amigos, VUNESP ficou cautelosa. VUNESP uma vez numa prova, falando sobre o URL, era a banca antiga ainda, colocou esse endereço, horário.com.br. Horário.com.br. Horário acentuado na letra A. É válido. Cedilha pode. Ninguém usa, mas pode. No registro do DNS brasileiro, o cedilha e a acentuação são válidos. Deu um pau. Claro, todo mundo disse que não podia, né, que estava errado esse endereço. Vem o gabarito dizendo que está correto. Recurso para tudo quanto é canto. Né? O VUNESP parou um pouco de fazer isso. Por quê? Porque é aquela história, lá no livro, na prática, está escrito que pode. Mas, se ninguém usa, acaba não tendo realmente uma eficácia na nossa vida cotidiana. Né? Então, às vezes, ela exagera um pouquinho. A questão estava correta, infelizmente. Também sobre os navegadores. Janela anônima e janela anônima. É o que mais cai de navegador, né? O que protege, o que não protege. Você está numa janela anônima, pode fazer qualquer coisa. Poder fazer qualquer coisa, você pode, só tem que arcar com as consequências. Então, vamos lembrar, você só tem anonimato, primeiro, em relação à sua máquina local, para começo de conversa. Em relação ao... eu vou numa janela anônima porque eu vou ver o preço de um livro na internet, eu não quero depois ficar recebendo propaganda dessa loja. A janela anônima não resolve isso, pois a sua identidade perante o site visitado não é ocultada. Se você não é administrador da rede que usa, está lá na rede da escola, do trabalho, enfim, também não há garantia nenhuma de anonimato. Aliás, se você não é dono do negócio, a garantia de anonimato simplesmente não existe. A janela anônima só garante que na máquina que o usuário esteja, não há registro do histórico, dos cookies e dos dados de navegação, como, por exemplo, preenchimento de informações em formulários na internet. Mas dali para frente, aí vai depender de outras condições humanas. Porque se eu estou lá na empresa, a minha condição humana de empregado dentro de uma estrutura hierárquica não tem nada a ver com a aplicação técnica do equipamento ou do aplicativo ou do recurso. Tá bem? VUNESP tem uma questão, até recente, acho que era da Câmara de Suzano, se eu não estiver enganado. O cara acessou 3 sites, se eu não me engano eram esses. Google, UOL e da Câmara de Suzano. Se não for a Câmara de Suzano, é de algum outro município. Aí o cara está na Câmara de Suzano, vai no botão voltar. Volta para o site UOL. O que acontece se ele clicar no avançar? Aí você fica olhando e fala assim, não, essa eu vou pular, porque tem alguma grande pegadinha aqui que eu não estou entendendo. Se o cara voltou do ponto A para o B, se ele avançar, ele vai do B para o A e acabou. E de fato, esse era o gabarito da questão. Então, assim, questões sobre voltar e avançar, que nada mais é do que migrar entre as páginas já visitadas, né? O histórico, armazenamento de tudo que você faz, a não ser por uma janela anônima, em relação aos endereços dos locais visitados. E favoritos. Favoritos é um assunto que a VUNESP gosta também. Mas, geralmente, é para tentar sacanear. Favoritos é uma lista criada automaticamente. Não preciso nem continuar a ler, né?
Quer dizer que o meu navegador percebeu que eu acessei o mesmo site várias vezes, assim, o cara gosta desse negócio. Já vou colocar em favoritos para ele. Né? Então, favoritos é uma lista que a gente cria, portanto, manualmente criada pelo usuário, e o objetivo é que o usuário, para retornar aquele endereço, possa fazê-lo rapidamente. Né? Tanto é que a favoritos é chamado de uma lista de atalhos, cada atalho representando um endereço que, quando clicado, já vai ser acionado. Né? Muito legal quando a gente tem, principalmente, por exemplo, né? Principalmente não, mas, por exemplo, aquele site cujo endereço é gigantesco. Né? O site.com.br, barra, seja lá o que for, barra, seja lá o que for, barra, seja lá o que for. A gente tem preguiça. Né? Então, o favoritos poderia acionar. O histórico também. Se eu acessar o meu histórico, vai haver um link também para aquela página que eu acessei. O histórico pode ser marcado por tempo, né? Eu posso ver o histórico das últimas 24 horas, 48 horas, dos últimos 7 dias, alguma coisa assim. Agora, 2 regrinhas para a gente lembrar, meus amigos. Primeiro, diz a teoria, quanto maior a quantidade de delimitadores utilizados, menor a quantidade de resultados, grandezas inversamente proporcionais. VUNESP tem este modelo de questão. Assinale a alternativa que apresentará a menor quantidade de resultados. Eu simplesmente tenho que olhar na alternativa para ver a maior quantidade de delimitadores. Mas cuidado! Professor, se eu tiver uma pesquisa com 4 vezes o E, e uma outra pesquisa com 1 vez o E e 1 vez o NOT, o não, ganha a de 4 vezes o E? Não. Não é a maior quantidade numérica de vezes, e sim a maior quantidade de elementos. E o segundo é esse fatal, todo mundo aqui deita e rola em cima disso, que é o uso das aspas. Não é? Quando a gente coloca a mesma expressão entre aspas ou não, entre aspas, o resultado será mais restritivo. Tá certo? A soma dessas 2 coisas tem muita frequência. O VUNESP também, de vez em quando, gosta de dizer assim, o usuário quer fazer uma busca na internet, que tem que conter isso, talvez aquilo, não pode ter aquele outro, e que tem que focar não sei aonde. Assinale a alternativa que mostra a maneira de fazê-lo. Né? De novo, saindo do resultado para a proposta. Olha, correio eletrônico, meus amigos, coloco aí 2 coisas para vocês. Primeiro, aí está escrito campos de endereçamento por obrigação, mas aqui eu vou dizer, é o CCO que conta aqui. VUNESP adora esconder coisa dos outros. Né? O cara mandou 18 e-mails, 18 cópias, perdão, de uma mensagem de e-mail. Aí o Zezinho lá na outra ponta, ele clicou em responder a todos. O que vai acontecer? Vai responder a todos? Não sei, né? A regra de ouro é, no responder a todos, o usuário responderá para todos os usuários que ele enxerga na mensagem original. Se eu mandar uma mensagem para você e cópia oculta para o Matheus, neste caso, o teu responder ou o teu responder a todos dá na mesma, você só vai responder para mim. Mas se o Matheus, que estava em cópia oculta, responder a todos, responde para mim e para você. Ele enxergava. Outra coisa, CCO não é clubinho fechado. CCO não enxerga CCO. Mandei um e-mail para 5 pessoas pelo campo de cópia oculta. Elas entre si sabem quem são, os outros não. Não tem isso. Né? O usuário cujo endereço foi inserido no campo CCO, cópia carbonada oculta, ou com cópia oculta, né, não será visto pelos demais destinatários da mesma mensagem. E a questão dos anexos, que eu já falei sobre o limite, então, responder por padrão anexo não é mantido, encaminhar por padrão anexo é mantido. VUNESP gosta de dificultar o fácil. E aqui é o tema. João recebeu o e-mail de Maria. Quer encaminhar para Zezinho. Como é que ele faz? O gabarito diz assim, clica no comando responder,
apaga o endereço de Maria e no local coloca o endereço de Zezinho. Está certo. Professor, mas se ele recebeu de um e quer mandar para outro, ele não tem que encaminhar? Ele não tem que encaminhar. É o mais provável que eu e você fizéssemos. Recebi de fulano, quero mandar para Beltrano, encaminho. Mas se eu quiser responder e substituir o endereço pelo do Zezinho, posso também. Mas não faz sentido. Você não está lá para julgar o sentido da questão. Você está lá para dizer, é isso aqui funciona e essas outras 4 não funcionam. Qual é o problema? A questão que é calcada numa metodologia muito arraigada na mente do candidato, que no dia a dia ele sempre faz de um outro jeito, e agora vai ter que engolir aquela forma que ele acha estranha eventualmente. Cuidado com isso. O Teams. Bom, o Teams que a gente já tem um pequeno histórico, não só do TJ, de outras provas, né, porque ele já vem há alguns anos agora. Lembrar que aqui é muito importante lembrar a divisão, e depois o histórico de chat. Organização é a empresa, é todo mundo. Pode convidar gente de fora? Pode. A equipe é um conjunto de pessoas da organização, com eventuais convidados externos também. Eventuais. O grupo não está ligado numa equipe. Eu criei um grupo porque uma vez a cada 6 meses eu quero fazer uma chamada de videoconferência com mais 3 pessoas. Lá no Teams criei um grupo, ele não está vinculado à minha equipe, ele não está vinculado à minha organização, ele é um elemento isolado. Professor, mas eu posso criar um grupo dentro da equipe? Claro que pode. Mas não é obrigatória essa vinculação. Como é obrigatória a equipe e o canal. Criou uma equipe e já aparece um canal chamado geral. Você pode criar 200 canais públicos e mais 30 canais privados dentro da equipe. O canal está vinculado à equipe. E para que a equipe serve? Para aquilo que você quiser. Essa é uma das grandes dificuldades de falar sobre o Teams. O Teams é um grupo de pessoas que se dedicam a um trabalho em comum, ponto. Qual trabalho? Sei lá, né? Cada um tem a sua aplicação. Histórico de chat é diferente da internet. Vamos lembrar. Já estou fechando aqui, pessoal. 3 opções. Remover o histórico no final do chat, manter o histórico por um período especificado, ou manter o histórico ad eternum, manter o histórico de forma ilimitada. E o OneDrive? Lembrar que, gente, se eu estou no OneDrive e quero abrir um arquivo do Word, eu preciso abrir o Word? Não. Eu posso abrir o Word pelo iniciador de aplicativos do OneDrive e usar o Word na própria plataforma do OneDrive, ou qualquer outro programa do pacote 365, e até programas externos. Compartilhado, divide em 2. Compartilhado por outros comigo, compartilhado por mim com outros, são 2 divisões que ocorrem. A lixeira do OneDrive é diferente da lixeira do Windows? Sim e não. Não, o funcionamento é semelhante, mas não é a lixeira do Windows. Se eu estiver no OneDrive e apagar um arquivo, ele vai para onde? Para a lixeira do OneDrive, não para a lixeira do Windows. Mas o funcionamento é assemelhado. E os modos de exibição, a maldade se a banca for, só tem 3, diferentemente do Windows. E tem um tal de lista compacta que o Windows não tem. Lista compacta é ótimo. Lista, os elementos ficam um pouco mais separados. Lista compacta, eles ficam mais juntinhos. Juro, essa é a diferença. Então, são os elementos visuais que, como eu já disse aqui durante o nosso trabalho de hoje, podem estar associados com o Word, pelo compartilhamento e por outros temas. Eu brinquei, meus amigos, que a gente entra na prova, um monte de coisa fica lá fora, né? A obviedade, o conhecimento. Mas sabe o que eu acho que acontece muito nessa semana que antecede a prova, nesses momentos? Você vai resolver uma questão, erra a questão e você chega à seguinte conclusão: nada sei. É terrível, gente, não façam isso com os senhores. Os 2 piores problemas. Você estava agora assistindo aqui o trabalho de informática e o colega ao lado, eu nem terminava a frase, ele já estava completando tudo. 2 coisas que você pensou: maldito e não sei nada. Né? Aliás, esse professor que está aí, eu já acho que eu vi ele em algum lugar alguma vez, mas também não lembro muito bem.
Então esse é o momento em que você começa a criar os próprios problemas, cria obstáculos, cria dificuldades. O trabalho de vocês vem sendo feito, vem sendo bem feito. Essa semana é apenas uma lapidação de tudo que vocês já extraíram, dessa joia bruta que vocês trabalharam ao longo do período. Então, eu espero que vocês tenham uma semana de muita paz. Professor, eu preciso xingar alguém. Manda uma mensagem para mim, não tem problema. Tá legal? Não xinga a família porque volta. Xinga, eu seguro e fica por isso mesmo. Meus amigos, muito obrigado. Uma ótima semana para vocês. Viu?